Novamente para o estado aí de calma de vocês na carteira e vamos acompanhar nossos estudos aqui sobre lutas, falando dessa vez sobre as lutas olímpicas. O que são as lutas olímpicas? É um termo utilizado para se referir aos tipos de esportes de combate que são disputados nos Jogos Olímpicos. Então, quando a gente se referir a lutas olímpicas, a gente está falando de todas aquelas modalidades de lutas que fazem parte da programação das Olimpíadas, certo, gente? Então, assim, a gente vai estudar várias formas que existem de lutas olímpicas. Elas podem ser lutas de combate corpo a corpo, podem ser utilizando armas, certo? Então é importante que a gente tenha em mente o significado de lutas, que a professora Jucimara explicou lá no início. Então é toda aquela disputa realizada entre dois ou mais indivíduos com a intenção de derrotar, subjugar o outro mediante técnicas de ataque e defesa. Então quando você tem dois indivíduos ali que estão tentando fazer uma disputa para derrotar o outro, usando técnicas de ataque e defesa, nós temos uma luta, certo? É diferente dos esportes e dos jogos e outras formas, outras categorias de movimento que existem. As lutas, elas têm essa característica própria de ser um embate entre duas pessoas que estão tentando derrotar a outra por meio daquele objetivo lá daquela luta, certo? Seja um nocaute, seja tirar a pessoa da zona ali da área de luta, seja para imobilizar aquela pessoa, então fazer ela desequilibrar, cair com as costas no chão, alguma parte do corpo, ou até mesmo nocautear a pessoa. Então, essas são algumas das finalidades para cada um dos tipos de lutas. E aí, como exemplo, nós vamos ter as seguintes lutas olímpicas: a esgrima, o boxe, o judô e o taekwondo. Certo? Então, esses são alguns exemplos de lutas olímpicas que a gente vai estudar melhor depois. Mas antes, vamos aprender sobre quais eram as lutas olímpicas na época da Grécia Antiga. Então, lá na época da civilização helena, né, da Grécia Antiga, vocês já devem ter estudado aí na aula de História o que acontecia naquela época. Havia os combates corpo a corpo, que integravam as modalidades disputadas em honra a Zeus, na Olímpia, e influenciaram o estilo de luta dos gladiadores no Império Romano anos mais tarde. Entre as lutas praticadas nos Jogos Olímpicos antigos estavam o pali, o pigme ou pigmáquia e o pancrácio. Então, lá na Grécia Antiga, as pessoas tinham já naquela época modalidades de luta, combate corpo a corpo e que já participavam, já integravam os Jogos Olímpicos daquela época, né? Então, como a gente já viu, a professora Jucimara já explicou, na Grécia Antiga, as Olimpíadas eram um movimento esportivo da civilização daquela época, mas que tinha um cunho, uma finalidade estritamente religiosa. Era uma forma de agradar aos deuses do Olimpo, né, de acordo com as crenças deles, especificamente a Zeus. Então, a maior festa de todos, que era as Olimpíadas, porque acontecia na cidade-estado de Olímpia, tinha como principal intenção agradar, honrar ao deus Zeus. E aí lá haviam diversas modalidades que eles disputavam, muito parecidas com as que são praticadas hoje, e dentre elas havia as disputas dessas lutas que eu falei para vocês, o pali, o pigme e o pancrácio. Qual a diferença entre essas modalidades? Antes de mais nada, observe aqui nessa imagem, olha só. Tá todo mundo nu, né? Peladão lá. Pois é, era assim que eram praticados as modalidades, não somente as lutas, como todas as outras. Eles praticavam nus. Daí vem o termo gimnos, né? Ginástica, que deu origem ao termo ginástica. Porque gimnos, esse termo gin,
gímenos vem de nu. Eles praticavam exercícios nus. Por quê? Porque acreditavam que era uma forma. Eles tinham assim uma admiração muito grande pelo corpo humano e pelas formas do corpo humano. Então eles perseguiam bastante a questão da perfeição natural do corpo humano. Então, por isso que eles gostavam tanto de práticas de atividades físicas, porque isso estava relacionado com algo divino. Era uma forma deles alcançarem uma certa divindade por meio do quê? Da transformação da perfeição do corpo. Então, eles tinham uma certa fixação por essa coisa de ter um corpo perfeito, né? Então, por isso que as esculturas mostram sempre, né, os caras bem desenvolvidos, aquela regularidade, aquele equilíbrio lá dos músculos pelo corpo, as mulheres também com uma silhueta bem bonita, né? Então, foi a partir daí que começou a surgir os estereótipos do corpo perfeito, que vem até os dias de hoje, um pouco de outra forma, mas com a mesma intenção de estereótipo, né? Então, por isso eles praticavam nus. Os lutadores, principalmente, eles besuntavam o corpo todo de óleo de oliva. Ficavam todo oleosos, lisos, que era para dificultar ainda mais as lutas. No momento da pega, né, para o sujeito não pegar muito fácil, então escorregava a mão, né, pelo corpo. Quando ele segurava no outro, não conseguia segurar, ficava todo liso. Por quê? Para durar mais ainda as lutas. Então agora vamos ver cada uma delas, começando pelo Pali. O Pali consistia na luta sem golpes diretos, com socos e pontapés. Os atletas utilizavam-se de técnicas de medida de força, como agarramento dos membros superiores e inferiores, com o objetivo de levar o adversário ao chão. A submissão do oponente consistia em fazê-lo tocar os ombros no chão e, com isso, perder a disputa. Então, aí tem uma representação nesse vaso de como era mais ou menos a disputa do Pali. Então, o Pali consistia em uma luta que podia ser utilizado soco, podia ser utilizado chutes, pontapés, desde que não fosse nas regiões, nas regiões genitais, né? Mas podia ser no restante do corpo. Não podia ser nas costas, né? Sempre na parte da frente. E eles podiam também fazer técnicas de agarramento para derrubar o outro. O objetivo era fazê-lo tocar com os ombros no chão, ou seja, cair com os ombros no chão. Primeiro que fizesse isso, vencia. Observem aí nessa representação e também nas próximas, existem dois lutadores e existe um sujeito ali segurando uma vara, né? Observem só isso e observem nas próximas imagens. Já já eu vou explicar para vocês o que significa isso. Vamos agora falar sobre o pigme. Então, o pigme consistia no pugilato. Era o boxe daquela época, né? Então, isto é, luta com os punhos, semelhante ao boxe atual. O pugilato é uma das práticas mais antigas de luta. Entre os gregos, ele está associado ao mito de Teseu, que matou o Minotauro na ilha de Creta. Então, o pigme era o boxe da época dos gregos antigos. Eles também disputavam pelados, né? Por isso que as mulheres naquela época não podiam assistir os Jogos Olímpicos. Se tivesse alguma mulher ali, ela era sacrificada, não podia. Era permitido somente aos homens. Mesmo assim, contam-se as lendas que as mulheres subiam nas árvores mais altas, né, para tentar conseguir assistir lá um pouquinho dos jogos. Enfim, e aí a gente vê na representação aí de novo um sujeito ali por trás segurando uma vara. Que diacho é isso que esse homem está fazendo aí? Então, esse era o árbitro daquela época. O árbitro das lutas, ele utilizava uma vara. Para quê? Porque se o pessoal começasse a demorar muito para lutar, ficasse o tempo todo naquele negócio de ficar se esquivando, né? Parece assim que ninguém ataca o outro, fica o tempo todo um com medo de atacar o outro para não levar uma pancada.
E aí, se demorasse muito para atacar o outro, o árbitro ele pegava essa vara e largava na costa do sujeito, né? Então, as pessoas, para não ter que ficar levando uma chicotada, né, de vara nas costas, preferia começar a atacar, né, dar início ao combate, né? Então, por isso que o árbitro segurava sempre aí essa vara, tá? Muito bem, depois do pigme, nós temos o pancrácio. Então, de modo semelhante ao MMA dos dias de hoje, ou a luta livre, o pancrácio era uma luta de contato bastante violenta, que incluía socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, torções, derrubadas, cabeçadas, etc. Então, o pancrácio era a mais violenta de todas as lutas daquela época. Nesse daí valia tudo, era luta livre mesmo, era o vale tudo. O sujeito poderia até mesmo pegar um pouco de areia do chão, jogar no olho do outro e se valer disso para vantagem. Era praticamente zero de regras, né? O que importava era realmente derrotar o outro e muitas vezes não era raro acontecer graves acidentes, inclusive a morte de alguns dos oponentes, certo? Então o pancrácio era o modo mais violento e o mais perigoso de todas as modalidades, mas quem assistia adorava, como é nos dias de hoje, né, quando a gente assiste aí as lutas de MMA na televisão. Então, a partir daí que foi surgindo esse gosto, né, pelas lutas violentas como um esporte de massa, certo? Então, esse era o pancrácio e mais uma das lutas que haviam na época da Grécia Antiga. Então, as lutas olímpicas dividem-se em vários tipos. Inclusive, dentro dela existe a própria luta olímpica, que se divide em duas. As lutas greco-romana e a luta livre. O que é a luta greco-romana? A luta greco-romana é um estilo de luta antiga, baseada no pancrácio, baseado no pigme, né, naquelas formas de lutas da Grécia Antiga. Por isso que ela recebe esse nome, greco-romana, porque era a forma como era praticado mais ou menos na época lá da Grécia e da Roma Antiga. Então o objetivo é jogar o oponente no chão e imobilizar suas costas, certo? Então, para isso, ele vai utilizar várias técnicas de desequilíbrio e imobilização, fazendo com que o adversário caia no chão com as costas em cheio. Os lutadores só podem utilizar os braços e o tronco no combate. Não pode utilizar perna, né? Não pode fazer chave de perna assim para desequilibrar, né? Não pode dar rasteira, não pode fazer nenhuma técnica utilizando as pernas, somente os braços e o tronco para combater. Não é permitido segurar o adversário da cintura para baixo ou utilizar as pernas para derrubá-lo. Então, ao tentar aplicar um golpe, o lutador da luta greco-romana só pode fazer isso na zona da cintura para cima do seu oponente. Então ele não pode agarrar, ele não pode tentar pegar a perna, não pode tentar imobilizar a perna, não pode puxar nada da cintura para baixo, porque não é permitido. Na luta greco-romana, as técnicas têm que ser especificamente do tronco e nos membros superiores, fazendo com que ele seja derrubado, desequilibrado o tempo todo, utilizando somente a parte de cima da cintura do lutador. Continuando, nós vamos agora mostrar um exemplo, né, da luta greco-romana. Observem aqui que o lutador ele faz os movimentos sempre apenas tomando cuidado para derrubá-lo da cintura para cima, né? Então ele não tenta em nenhum momento pegar pela perna, puxar, fazer aquela chamada baiana, né, tentando prender as pernas dele. Não, ele vai sempre na região da cintura para cima, fazendo toda uma técnica, né, fazendo com que o adversário de azul caia em cheio, de costa no chão. E assim ele então vence a luta, né? Caindo de costa cheia, ele já é considerado vencedor.
Muito bem, então esse foi aí um exemplo da luta greco-romana. E agora vamos falar sobre a luta livre olímpica. O objetivo também é arremessar o oponente ao chão com as costas ou imobilizá-lo. Porém, ela se diferencia da luta greco-romana ao permitir golpes abaixo da linha da cintura. Daí vem o nome luta livre. Então, a luta livre olímpica ela é diferente daquela luta livre profissional, né, daquela luta livre que é originária do jiu-jitsu. Os lutadores de jiu-jitsu que durante aquelas famosas competições muito parecidas de MMA modernas, eles resolveram fazer competições que não houvessem tantas regras para que eles pudessem aplicar todas as técnicas de jiu-jitsu, de imobilização, de torção, queda, projeção. Então, por isso que, para desassociar da palavra do jiu-jitsu, do termo jiu-jitsu, os praticantes de jiu-jitsu brasileiros resolveram criar a modalidade luta livre olímpica, luta livre profissional, a luta livre BJJ. Então, essa luta livre olímpica é diferente. Essa luta livre olímpica é a original, é a luta livre esportiva e que tem mais semelhança com a luta greco-romana, só que ao invés da luta greco-romana, ela aplica os golpes também abaixo da cintura. Então aqui vale tentar segurar, agarrar e imobilizar a perna do oponente, certo? Então nesse caso ele vai utilizar outras técnicas e talvez até seja um pouco mais fácil, certo? Por conta de poder utilizar golpes na região dos membros inferiores. Isso não significa que também seja muito facinho, de desafiar, por exemplo, um lutador nesse estilo. Pelo contrário, eles vão ter uma outra diversidade de técnicas para poder se defender e também atacar nesta modalidade. Então percebam a seguinte semelhança entre a luta greco-romana e a luta livre. Na luta olímpica, os lutadores sempre, um vai estar com um macacão vermelho e outro com um macacão azul, certo? Sempre vai ter essa semelhança para diferenciar os lutadores. Eles também fazem a prática com um tênis especial e a área de luta é uma lona acolchoada nas cores azul, vermelho e amarelo. É uma área de luta circular onde eles têm que manter sempre o corpo dentro do espaço amarelo. Se ele, porventura, sair da área ali de vermelho, tem uma linha vermelha, vocês observem aqui embaixo, se passar dessa marcação for para a área azul, então aí eles têm que recomeçar a luta, porque o tempo todo tem que ser dentro dessa área aí de luta. Agora vamos falar de outra modalidade de luta das Olimpíadas, que é o judô. O judô é uma arte marcial, foi criada no Japão pelo professor Jigoro Kano. E aí ele ganhou um destaque esportivo muito grande. Inclusive a finalidade mesmo do Jigoro Kano, quando ele criou o judô, que é uma variante do jiu-jitsu, só que sem as técnicas perigosas, a finalidade dele era realmente fazer uma luta que fosse mais pedagógica, mais esportiva, onde os praticantes pudessem praticar sem tanto aquele empenho de machucar o outro, mas com a finalidade mesmo de aprender os movimentos, de ter uma forma de prática de atividade física para melhorar o seu corpo e também como uma forma de atividade de educação física. E aí então ele se tornou bastante popular no Japão, alcançou popularidade no mundo inteiro e aí hoje em dia é um dos esportes mais praticados no mundo, uma das lutas também mais praticadas no mundo. Então o judô é o esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. Veja só, nós já fomos uma potência muito grande do judô. São 22 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. É caminho marcial japonês, adaptado do jiu-jitsu por Jigoro Kano para ser praticado nas escolas e também como esporte. Então, justamente por esse caráter olímpico,
por esse caráter tão esportivista, tão pedagógico, tão legal de ser praticado, é que ele teve essa grande aceitação nas Olimpíadas e permanece até os dias de hoje. Certo? É muito difícil de tirar, ele inclusive é uma das modalidades mais disputadas para serem vistas durante as Olimpíadas, né? Quando houve as Olimpíadas aqui no Brasil, os ingressos para assistir às competições de judô tinham um valor altíssimo, porque as procuras eram muito grandes. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas técnicas utilizadas no combate de judô. Então observem aqui essa primeira técnica. Então, ela consiste, né, do lutador segurar o outro pela parte aqui do dogi, né, dele, do que está de azul. Depois, ele pega pelo braço, observem aqui esse detalhe, ó. Ele vai segurar pelo braço, aproveitando o desequilíbrio do seu oponente. E aí, com o quadril dele, ele vai projetar o adversário, fazendo com que ele tropece aqui no corpo e caia de costa no chão, certo? Então, o grande objetivo do judô é fazer com que o seu oponente caia de costas cheias no judô, caracterizando assim um ippon, certo? Então, fazendo um ippon, a pessoa está considerada vencedora já, ela venceu totalmente a luta. Depois nós temos outra técnica, uma outra forma de projeção, dessa vez segurando, olha só. Vamos tentar fazer todo mundo junto? Observem a imagem. Vamos lá, formem duplas aí todo mundo que está aí, formem dupla, levantem-se, tá? E vamos lá, vamos tentar fazer como está aqui na imagem, ó. Então, um de frente para o outro, segura o braço do colega aqui, ó, dessa forma, né? Vejam aí quem é que vai fazer, claro que não vai derrubar no chão, né? Vamos ter cuidado, tá? Só fazer uma partezinha aqui, não vai derrubar o colega não, é só pra gente experimentar um pouquinho esse movimentozinho assim só no início. E aí, ó, esse daqui já é mais perigoso, né? Então cuidado, não vai derrubar não, tá? É só pra você sentir como é que é tocar dessa forma aqui. Então, aí um dos colegas vai descer, né? Vai praticamente cair no chão, puxando o outro pela manga, pelo braço, e olha só, uma das pernas vai entrar ali no meio das pernas do oponente e ela vai fazer uma alavanca, ó. No momento em que desce, no momento que deita no chão, a perna que estava lá entre as pernas do oponente levanta, fazendo com que ele se desequilibre e caia para o outro lado, certo? De costas. Ok? Essa parte aqui não deu pra gente imitar não, né? Muito bem, bora ver se tem outra aqui pra gente fazer um pouquinho parecido. Olha só, essa daqui é mais fácil, tá? Então com cuidado, gente, com cuidado aí, não vão rasgar não, mas vamos só fazer de conta, né? Fiquem aí um de frente para o outro e aí segurando cada qual os dois braços, um do outro, você vai segurar mais ou menos na região aqui, ó, do cotovelo do colega, e vai entrar com o quadril no quadril do colega, certo? Projetando ele para cima, levantando ele com o quadril. Olha o detalhe aqui da perna, ó. Olha o detalhe da perna também travando aqui as pernas do oponente. Então assim ele levanta e vai cair ao chão, certo? Muito bem, então estes foram alguns golpes de judô, certo? Se deu aí para fazer um pouquinho, sem machucar, muito bacana então, tá? E agora vamos continuar vendo o Taekwondo. O Taekwondo é outra arte marcial, é uma arte marcial coreana e que entrou oficialmente nos Jogos Olímpicos no ano de 2000, bem recente, né? Então, Taekwondo se origina da fusão de três palavras coreanas: Tae, que é pé, Kwon, que é mão, e Do, que é caminho, e consiste em sua maioria de técnicas utilizando golpes com as pernas. Então, no Taekwondo, o objetivo é atingir o oponente na região permitida, né, que é geralmente o tronco e a cabeça, ou fazendo com que o oponente
venha a nocaute. Então, olha só a imagem aqui, das regras e do fundamento. Então, durante a luta, o objetivo é acertar o oponente na região do tórax, né, do peito, aqui na frente, ou costelas, ou barriga, ou peito, ou então na região da cabeça. Por isso que eles utilizam esses equipamentos de proteção, um capacete e também um protetor de tórax, justamente para amortecer os impactos, porque os chutes são muito fortes. Eles podem utilizar soco? Podem, é permitido. O taekwondo também inclui golpes com as mãos. Só que eles são muito mais rápidos com as pernas e a perna tem um alcance muito grande, né? Observem lá, ó, a distância que está um do outro e a perna consegue alcançar essa distância, diferente do braço. O braço é mais curto, você não consegue alcançar. Então, se alguém for tentar atingir com um soco, o outro, se tentar atingir com a perna, vai alcançar, mesmo que ele esteja mais distante. Tá? Então, é muito mais fácil utilizar a perna. Tá? Então, no caso do taekwondo, os fundamentos principais se baseiam em chutes. Tá? E o objetivo é ou nocautear ou acumular o máximo de pontos acertando chutes nas regiões permitidas. E agora vamos falar de outra luta olímpica, que é o boxe. O objetivo de um pugilista, que é o nome do praticante de boxe, é acertar o maior número possível de golpes no seu adversário e se defender para não ser atacado. O vencedor é aquele que somar o maior número de golpes perfeitos no final de todos os assaltos ou provocar o nocaute do oponente. Observem aí a diferença, né, do boxe para aquele boxe profissional. No boxe olímpico, os oponentes utilizam roupas, uniformes sempre em vermelho ou azul, né? Bem garantido e caprichoso, né? Então, sempre vai ser dessa forma, um de vermelho e outro de azul. E eles utilizam também protetor na cabeça, um capacete protetor para golpes na cabeça. E agora vamos falar sobre a esgrima. A esgrima é a única luta olímpica de longa distância. A esgrima começou a ser disputada nas Olimpíadas em 1896, nos Jogos de Atenas, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, a esgrima continua até os dias de hoje, é a modalidade mais antiga que existe, junto com o atletismo e o boxe. E aí é a única luta que se utiliza armas, não é corpo a corpo. Quais são as armas que se utiliza na esgrima? Florete, espada e o sabre. Vamos ver agora a diferença entre cada um deles. O florete é uma espada que tem um comprimento de 90 centímetros e um peso de 500 gramas. Os pontos são marcados somente com a ponta da espada, então ele só pode tocar o oponente com a ponta da espada nessa região do corpo do oponente, ó, essa região do tronco, somente nessa parte. Não vale nos braços, cabeça, perna, nem nada. Já a espada também possui 90 centímetros e pesa mais, ó, ela pesa mais do que o florete, pesa 700 gramas. E os pontos são marcados somente também com a ponta da espada. Porém, a espada você pode tocar o oponente em qualquer parte do seu corpo, cabeça, braço, perna, tronco. E por último nós temos o sabre. O sabre, que ficou mais conhecido esse nome na saga Star Wars, né? O sabre de luz. Então o sabre ele é menor, ele tem 88 centímetros e pesa 500 gramas, meio quilo, né? Os pontos são marcados somente com a frente da espada e um terço da parte de trás. Ou seja, pode ser utilizado somente um terço do longo aí da espada, né? Da lâmina. E a zona de pontuação é somente no tronco e membros superiores com a cabeça também. Não pode ser usado toques nas pernas, tá? Não é válido no caso do sabre. Deu para entender? Então essas foram as regras da esgrima. E assim nós vamos finalizando esse momento, mas antes vamos responder o desafio do dia. Então no vídeo nós tínhamos vários estilos de luta e no meio deles tinha uma que era justamente para deixar vocês em dúvida, que é uma briga de rua.
Se a gente for levar em consideração os conceitos que nós vimos no início da nossa aula, que luta, ela é o combate entre duas pessoas, corpo a corpo, com arma ou sem arma, a gente pode classificar a briga como uma luta. Mas quando a gente vai para a questão esportiva, aí já não pode mais classificar como uma luta, porque já não tem aqueles princípios que todas as lutas, as artes marciais têm. Certo, professor? Ok, professora, muito bem. E assim a gente encerra por hoje. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã.